Boa noite a todos. Mais uma vez agradeço ao Centro, ao NAE, pelo convite que tivemos de vir aqui mais uma vez. E agradeço também pelo acolhimento que sempre sou recebido aqui, com esse abraço carinhoso, que acredito que todos são recebidos dessa forma. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a caridade, que é o amor ao próximo. A nossa exposição está baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, algumas obras de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, e a gente vai tentar passar para vocês uma interpretação do que é caridade na visão da doutrina espírita. Na realidade, eu sou apenas um facilitador. Estudei o tema e vou apresentar esse tema nessa noite. Muito bem, então vamos lá. Caridade ou amor ao próximo. Eu gosto sempre de, quando iniciamos algum tema, falar sobre o conceito que se tem de alguma coisa. Bom, eu estava pesquisando na internet, vi na Wikipédia, acho que é um dicionário que todos conhecem, um conceito de caridade. Então na Wikipédia fala assim, que caridade é um sentimento, ou um tipo de comportamento encontrado nos seres humanos e outros seres vivos, em que as ações de um indivíduo beneficiam outros indivíduos. Um outro conceito, na sequência da própria Wikipédia, fala assim: caridade é sinônimo de filantropia, de ajuda a alguém, sem a busca de qualquer recompensa. A prática da caridade é notável indicador de elevação moral. E uma das práticas que mais caracterizam a essência boa do ser humano, sendo em alguns casos até chamada de ajuda humanitária. Um outro dicionário, o Aurélio, ele fala que caridade é amor a Deus. Na expressão mais comum, é amor ao próximo. Agir por pura caridade. Também fala que é esmola, favor, benefício, bondade, compaixão. Um outro dicionário, Michaelis, fala que a caridade é amor a Deus e ao próximo. Benevolência, bondade, bom coração, compaixão, beneficência, esmola. Vejam que 3 dicionários e tratando quase na mesma linguagem o que seja caridade. Com palavras um pouco diferentes, mas no mesmo sentido. O Evangelho segundo o Espiritismo, em várias oportunidades, aliás, uma obra maravilhosa, onde estão contidos todos os ensinamentos morais de Jesus. De uma forma, então, o Evangelho, de uma forma muito explícita, ele apresenta o conceito de caridade que Jesus tanto exemplificava. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Lucas narra que era muito comum na época de Jesus, era um costume muito comum entre os fariseus, era de testar o mestre. Então Jesus pregava e a todo lugar que ele chegava tinha sempre lá um fariseu, um doutor da lei, que fazia-lhe perguntas que para eles julgavam embaraçosas. Mas, todavia,
Jesus sempre a respondia com muita presteza e sabedoria. E aí Lucas narra um episódio muito interessante. Então Lucas narra dessa forma. Então Jesus pregava e levantou-se então um doutor da lei, um fariseu, que queria experimentar o mestre, como sempre. E perguntou ao mestre: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, com aquele seu semblante sereno, respondeu com uma outra pergunta: e o que está escrito na lei? Como você lê a lei? Jesus faz inquirição ao doutor da lei. E aí o fariseu se encheu o peito e respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e o próximo como a si mesmo. Então o doutor da lei sabia a lei, sabia o que estava escrito. E aí Jesus replicou-lhe, dizendo: respondeste bem, faze isso e viverás. Então, como é fácil perceber nessa passagem, Jesus sintetizou a lei e todos os ensinos nesses dois mandamentos que o próprio fariseu disse: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Se um não for cumprido, o outro também não será. Ou seja, não se pode amar a Deus sem amar seus filhos, ou amar os filhos sem amar o pai. Mas na sequência, o fariseu, ainda não satisfeito com essas respostas do mestre, com esse ensinamento do mestre, Jesus narra nessa sequência a parábola do bom samaritano. Acho que muitos de nós aqui conhecemos a parábola, que Jesus narrou da seguinte forma: antes então da narração dessa parábola, como eu falei, o doutor da lei, ainda não satisfeito, ele pergunta novamente ao mestre: e quem é o meu próximo? Aí Jesus narra a seguinte parábola: então descia um homem de Jerusalém para Jericó, que caiu nas mãos de bandidos, de salteadores, os quais, após assaltá-lo, despojá-lo dos seus bens, espancaram-no e deixaram moribundo à margem da estrada. Passou um tempo, coincidentemente nessa mesma estrada descia pelo mesmo caminho um sacerdote judeu. Abrindo parênteses aqui, o sacerdote era como um deus naquela época. Ele não podia tocar num cadáver, pois ele ficaria, segundo as leis daquela época, ficaria impuro. E também ficaria, se ele fizesse isso, muito preocupado com a repercussão que isso causaria. Ele viu aquele moribundo e passou ao lado, olhou e foi embora. Na sequência veio um levita, que era um ajudante de sacerdote, e a sua atitude não foi diferente da do sacerdote. Olhou e foi embora. Entretanto, passou um tempo, surge um samaritano. Naquela época, os samaritanos eram inimigos mortais dos judeus. Vocês imaginem só, samaritano. Vendo aquele homem no chão todo estatelado, num estado deplorável,
ele desceu do seu cavalo, se encheu de compaixão e ajudou o moribundo e levou até uma hospedaria, onde continuou a cuidar dele. Mas como ele era um viajante, tendo que viajar, ele chamou o hospedeiro, deu 2 dinheiros ao hospedeiro, recomendando-lhe que continuasse a dar assistência ao moribundo e se prontificou a pagar, né, o que excedesse daqueles 2 dinheiros no seu retorno. Bom, e ao final, então, pergunta Jesus ao doutor da lei: fariseu, qual destes 3 te parece ter se tornado o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Disse então o doutor da lei, em resposta: o que usou de misericórdia para com ele. E aí então Jesus dá o grande ensinamento: vai e faze tu mesmo. Então essa parábola do bom samaritano é uma lição muito preciosa, que merece ser refletida e aplicada no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, todos já ouviram falar, né? Até hoje eu assisti um filme chamado Paulo o Apóstolo, passou no cinema há pouco tempo e eu assisti hoje na televisão. É um filme muito bonito, mas ele trata apenas de um trecho da vida de Paulo, onde ele foi preso em Roma, né, numa época um pouco antes da sua sentença de morte, e ele tem um convívio lá na prisão com Lucas, que foi o que escrevia as cartas, e lá escreveu a última carta a Timóteo. Então é uma cena muito bonita, é um filme muito bem feito e um final muito lindo também, né? Onde Paulo foi recebido no plano espiritual, aí vendo, porque quando a gente começa a ver um filme, a gente que tem a visão da doutrina espírita, começa a ver na visão da doutrina espírita, isso que é bacana. E aí ele foi recebido lá em cima, mas eu não vou contar o final, vocês assistam o filme. Tá? Querem que eu conte o final? Não vou contar. Aí ele foi recebido lá em cima por quem? Por Estevão, né? Que foi o grande mártir, o primeiro mártir do cristianismo. Por todas aquelas pessoas que Paulo, na época Saulo, fez mal, porque ele teve, eu não vou falar rapidamente aqui, mas o Paulo, ele era o maior perseguidor dos cristãos, né, após o desencarne de Jesus Cristo. E ele, quando ele estava indo para Damasco, né, também para perseguir os cristãos, ele foi, ele viu uma grande luz, né, e aquela frase famosa: Saulo, por que me persegues? Era Jesus, né, inquirindo o Paulo, e ele ficou cego. Aí Ananias o curou, enfim. E a partir dali ele passou a ser o maior defensor dos cristãos. Então vejam só como que ficou. Ele era, de uma hora para outra, ele era perseguidor e passou a ser perseguido. Tá? Então quem quiser ler, se interessar pela história de Paulo, é só ler o livro Paulo e Estevão, que é um livro bem grosso, mas conta toda a história de Paulo, que era o Saulo. Tá? Bom, mas voltando ao nosso assunto aqui, Paulo, que era o famoso enviado de Damasco, né, ele, num trecho, ele escrevia as cartas, né, e na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala da caridade, né, com as seguintes palavras. Ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, acho que todos já ouviram essa frase, é tão bonita, né, essa passagem. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, da maneira tal que transportasse montes, e não tivesse caridade, nada seria.
E ele prossegue dizendo: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então está bem claro nessas palavras do convertido de Damasco, do apóstolo dos gentios, Paulo, como ficou conhecido Paulo, que distribuir bens materiais não é suficiente. Ou não é só nisso que consiste a verdadeira caridade. A caridade material é apenas um lado da moeda. A outra é a caridade moral. Não basta ter fé. E não precisa ser praticante desta ou daquela religião. É preciso ter caridade como entendia Jesus. Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então esses três alicerces era como Jesus entendia a caridade. A benevolência, ela está em nossa delicadeza, em nossos gestos de gentileza e de preocupação com as outras pessoas. Benevolência tem o caráter de doação, ou seja, doar-se em primeiro lugar. Benevolência é doar o nosso tempo para ouvir alguém, para prestar um favor, um auxílio mínimo que seja, e até gestos que por vezes nos fazem dedicar toda uma vida a alguém em especial. Ser benevolente é agir de boa vontade para com quem quer que seja. É ser dócil, é ser afável no trato, nas palavras, procurando sempre deixar o outro à vontade. Ser benevolente é pensar no próximo também. E não apenas em nós mesmos. Nos nossos problemas, nas nossas prioridades, nas nossas urgências. O segundo, a indulgência. É uma das virtudes que caracterizam o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura complacente, compreensiva, misericordiosa, com que se adota perante as faltas ou as imperfeições alheias. Ser indulgente é saber relevar, saber esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos nossos semelhantes. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque ele sabe que ele mesmo precisa de indulgência. E se recorda das palavras de Jesus: aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. E finalmente, analisando o que Jesus queria dizer, temos o perdão das ofensas, que nos coloca numa posição de não mais odiar.
É difícil perdoar, né? É muito difícil. Ou seja, perdoar as ofensas é a virtude que triunfa sobre o ressentimento, é a virtude que triunfa sobre a mágoa, sobre o ódio, sobre o rancor, sobre aquele desejo de justiça, aliás, aquele desejo de vingança, né? Que para nós é um desejo de justiça, mas não é um desejo de vingança. Ou aquele desejo de punição. Perdoar é dar o direito de cada um de ser como é. Perdoar é nos dar o direito de ser como somos. Obviamente entendendo que o nosso estado atual é provisório e devemos estar na busca constante da nossa evolução. Os 3 alicerces, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, nosso modo de ver, é sem dúvida o caminho da salvação e da felicidade do espírito, que é tão sonhada por nós. No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual seria o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta dos Espíritos foi categórica: Jesus. O nosso irmão mais velho, o verdadeiro ser humano, à imagem de Deus, o primogênito de toda a criação. Ou seja, a referência maior de caridade, para que nós possamos tê-la como base segura e definitiva. A caridade, então, é, em resumo, fazer ao próximo todo o bem que desejamos que o próximo nos faça. Este é o sentido da palavra, conforme sempre nos ensinou o nosso amado Mestre. Jesus fez e continua fazendo a sua parte. E aí nós nos indagamos. E nós? E nós? Será que nós podemos fazer algo a mais? Será que nós não temos que começar a perceber que podemos ser instrumentos da bondade divina no mundo? Será que nós não devemos rever as nossas prioridades? Será que nós não temos que rever o uso do nosso tempo? Será que nós não devemos rever o emprego das nossas forças? Será que podemos ser muito mais úteis do que imaginamos? Será que nós praticarmos finalmente o amor? Será que nós praticarmos finalmente a caridade? Não poderemos minimizar um pouco mais o sofrimento dos nossos irmãos? Será que através de pequenas ações feitas com a grandeza de um coração que deseja a felicidade do outro, não iluminaremos todo um oceano
e finalmente nos desprenderemos ou nos despediremos da escuridão da terra? Aquele prato que oferecemos ao necessitado não será provavelmente o recurso de que ele precisa a fim de libertar-se momentaneamente da sua fome? Aquela peça de roupa, o agasalho, que há muito não usamos, ou que está guardada há anos no nosso armário. Dizem, tem uma estatística, se você não usa aquela roupa que está pendurada no armário ou um sapato há mais de um ano, você não vai usar mais. Se entregarmos a um irmão necessitado ou em miséria, não terá representado um apoio providencial, fazendo com que ele se livre, por exemplo, do frio ou de uma enfermidade grave? E aquele remédio que conseguimos doar em favor de um enfermo, será que fora talvez o socorro que o auxiliou a desviar-se da sua doença? Se fizermos uma visita rápida a um enfermo no hospital, não poderá ser o estímulo inesperado que o arrancará do desânimo, né, que o ajudará a dar os primeiros passos em busca da sua recuperação? Aquele bilhete, hoje em dia nem se usa mais bilhete, né? Sei lá de trás, eu escrevi a carta para minha esposa, carta, recebi uma, ela mandava outra. Aquele e-mail que também já está ultrapassado, né? Ainda trabalhamos com e-mail, mas SMS então já passou, né? Agora a moda é WhatsApp, né? O Face. Eu ia falar Telegram aqui, mas eu estou desatualizado. Ou até mesmo aquela conversa no Skype, né, que se usa ainda, né? Se nós dirigimos, né, essas mensagens, esse bate-papo a um irmão em dificuldade, né, oferecendo-lhe reconforto, será que não poderá se transformar na âncora, né, que lhe permita retornar o acesso à esperança? Um minuto de tolerância que suportamos em uma conversação difícil com uma pessoa não haverá de ter sido aquele que ajudou a descompromissar-se com um encontro desagradável ou até mesmo um determinado acidente? Muitas vezes não temos paciência de ouvir as pessoas, né? Estamos sempre com pressa, né? Nunca temos tempo, né? Sempre na correria do dia a dia, tal, que é a grande justificativa, né? Um simples bate-papo. Muitas pessoas que nos procuram, não estou falando todos nós aqui, precisam falar. A casa tem o atendimento fraterno, né? Que é onde a gente faz também atendimento fraterno, onde nós sentamos e qual é a nossa missão? Escutar as pessoas. As pessoas têm necessidade de falar, de conversar. Por que nós não podemos fazer isso também? Algumas poucas frases num diálogo construtivo, um tipo de, como eu falei aqui, de conversa fraterna, não serão o veículo pelo qual o nosso interlocutor evitará de render-se a ideias até de suicídio ou delinquência? Às vezes uma palavra, né, aquela palavra que ele precisa ouvir, nós podemos evitar um suicídio, podemos evitar uma delinquência. Aqueles instantes, né, os nossos instantes de silêncio caridoso à frente desse ou daquele agressor, não significaria um amparo que nós não podemos descartar, a fim de aceitar
a necessidade de uma reforma íntima, né? Muitas vezes perdemos a paciência frente a uma agressão. Quem sabe esse silêncio nesse momento não será uma maneira de nós aceitarmos uma mudança na nossa vida, uma mudança íntima? Então, perguntas, né, são indagações que muitos de nós temos que fazer. Todos nós. E começarmos a despertar para a importância do auxílio ao próximo. Allan Kardec, ele entendeu claramente o ensino de Jesus. E por isso estabeleceu como lema do Espiritismo a conhecida frase: fora da caridade não há salvação. Nesta máxima estão contidos os destinos do homem sobre a terra e o céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Um outro grande personalidade é Vicente de Paulo, conhecido talvez como uma das personalidades mais caridosas que se conhece. E ele fala da caridade da seguinte maneira: a caridade, segundo Vicente de Paulo, é algo além fronteiras, que mexe com o coração de cada um, seja ele rico ou pobre, branco ou negro, ocidental ou oriental. Não tem escolhas. Deus não olha isto. Deus olha o amor que nos faz ir mais perto daqueles, os preferidos do Pai, os que mais necessitam e que estão à mercê da sociedade. Vicente de Paulo diz que a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Ele diz que sem ela as outras não existem. Sem a caridade não há esperança num futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. Com palavras de Vicente de Paulo. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dedica um capítulo inteiro para falar da sua máxima: fora da caridade não há salvação. Lá fala que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, que quer dizer nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, Jesus nos mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Caridade e humildade. Nesse livro, Cartas e Crônicas, do irmão X, conhecido também como Humberto de Campos, eu pensei um trecho aqui que fala da caridade. Então, o irmão X fala assim: caridade é servir sem descanso, ainda mesmo quando a enfermidade sem importância te convoque ao repouso. É cooperar espontaneamente nas boas obras, sem guardar o convite dos outros. É suportar
sem revolta, a amargura do companheiro. É auxiliar os parentes sem reprovação. É jubilar-se com a prosperidade do próximo. É não afligir quem nos acompanha. É ensurdecer-se para a difamação. É guardar o bom humor, cancelando a queixa de qualquer procedência. É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhe é própria. E aí ele termina dizendo: não ouvides, pois, que a execução dos teus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. São palavras do irmão X nesse livro, Cartas e Crônicas. Eu vou passar agora aqui, acho que dá pra gente apagar a luz, um vídeo, que aí também vai uma pequena homenagem aos pais. Esse vídeo ele fala do pai, fala do homem de bem, ele fala da caridade. É um vídeo muito bonito. Talvez alguém já tenha assistido aqui, mas vale a pena ver de novo. Podemos apagar então a luz? Acho que esse aqui, né? Acho que essa aqui não Desse som. vamos ver o som aí. Quer que eu interrompa? Quer acender a luz? Isso. Eu volto aqui, não tem problema. Pode apagar a luz, por gentileza. I didn't like my father. Thank you. He was poor and unsuccessful. Despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen you as an inspiration. What? We're late for school. Oh yeah, school. Sorry. Here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you? It's from me. Why are we not rich? Who says we're not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. Somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money.
coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who'd like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems. He reminds us about our dreams and goals. But the kids here, they all miss him. And he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy who's really depressed. And he didn't go to school. Basically, he's given out on life. Your father, he reads to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. What are you doing? So Dad, he didn't want you to know. It's from you? It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Acender a luz. Obrigado. O que acharam? Resume bem o que nós conversamos aqui, né? Um exemplo, uma homenagem aos pais, né? E um exemplo de caridade, do homem de bem, né? Então esse é um exemplo. E para encerrar aqui, eu gostaria de ler um trecho do discurso de Allan Kardec, que ele fez em 1º de novembro de 1868, quando da abertura de uma sessão comemorativa ao Dia dos Mortos na Sociedade de Paris. E ele fala nesse trecho sobre caridade. Então ele fala assim: o campo da caridade é muito vasto, compreende duas grandes divisões que, em falta de termos especiais,
podem designar-se pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Compreende-se, diz Kardec, facilmente a primeira, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais do que se dispõe. Mas a segunda está ao alcance de todos, do mais pobre como do mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. O que é preciso então para praticar a caridade benevolente? Aí ele responde: amar ao próximo como a si mesmo. Ora, se amar ao próximo tanto quanto a si, amar-se-o-á muito, agir-se-á para com o outrem, como se quereria que os outros agissem para conosco. Não se quererá nem se fará mal a ninguém, porque não quereríamos que nolo fizessem. Amar o próximo é, pois, renegar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança. Numa palavra, todo desejo, todo pensamento de prejudicar. É perdoar os inimigos e retribuir o mal com o bem. É ser indulgente para com as imperfeições dos seus semelhantes e não procurar um cisco no olho do vizinho, quando não se vê a trave no seu. É esconder ou desculpar as faltas alheias, em vez de se comprazer em as pôr em relevo, por espírito de maledicência. E ainda não se fazer valer à custa dos outros, não procurar esmagar ninguém sob o peso da sua superioridade, e não desprezar ninguém pelo orgulho. Então, sim, Allan Kardec, nessas palavras, ele sintetiza bem o que é a caridade. Muito obrigado pela atenção, pela paciência e pelo convite mais uma vez. Boa semana a todos.